Sejam bem-vindos, queridos alunos. Estamos mais uma vez aqui dando prosseguimento à nossa classe nível 5 de autoridade e submissão. E hoje eu quero trazer para você a nossa segunda aula. Vamos direto ao ponto para nós não perdermos tempo? Vamos lá? Passando aqui. Desde já eu quero pedir, se você está aí com seu celular, né, que você possa nesse momento já deixá-lo um pouquinho de lado, tirar as distrações. Se você está resolvendo uma outra situação paralela a essa aula, procure se concentrar, entenda que esse tempo é um tempo breve que nós temos, mas ele é extremamente importante e vale a pena nós prestarmos atenção porque nós estamos investindo no nosso ministério. Hoje eu quero falar para você de um tema muito interessante, um pouquinho maior do que o nosso tema primeiro, maior, eu digo, quanto à quantidade de tempo, tá? Não de mais interessante do que o outro, porque tanto um quanto o outro são extremamente interessantes e são válidos para o nosso ensino. Mas o capítulo de hoje é um pouquinho mais extenso, não muito, mas ele é um pouquinho mais, e ele trata algumas ilustrações de rebelião no Velho Testamento. Eu quero compartilhar com você, tá bom? Alguns detalhes a respeito disso. Por exemplo, nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1, verso 3, a respeito da queda de Adão e Eva. Gênesis nos mostra o propósito de Deus para a autoridade. Adão simboliza a autoridade e Eva a submissão. Eles tinham domínio sobre tudo. Porém, para exercer autoridade, primeiro precisamos estar debaixo de autoridade. E a árvore do bem e do mal fez com que eles soubessem que estavam sob a autoridade de Deus. Eles se rebelaram contra essa autoridade. Vamos ver o que diz em Gênesis capítulo 1, verso 3. Só fazendo aqui uma pequena correção, na verdade é Gênesis de 1 ao 3, tá? Ou seja, é o período inicial, tá? Onde há a formação do homem, a criação do universo, a formação do homem e posteriormente a queda do homem. E essa história que você já conhece muito bem, eu tenho certeza, a respeito de Adão e Eva, né, que receberam de Deus toda a autoridade. E mesmo tendo recebido autoridade para subjugar a terra, para governar sobre a terra, eles também estavam debaixo de autoridade. Então isso daqui é muito interessante porque nós percebemos que mesmo quem tem autoridade está debaixo de autoridade. E eles estavam ali e receberam uma palavra de exortação, de orientação de Deus, dizendo: ó, vocês não vão comer do fruto dessa árvore. E mesmo assim, eles desafiaram essa autoridade. Por conta dessa rebelião à autoridade de Deus, foi que o pecado entrou no mundo. Então nós observamos o quê? Que antes de tudo, né, o grande início, o grande início do pecado ter entrado na humanidade, a razão disso tudo veio de uma rebelião a uma autoridade construída que foi a autoridade de Deus, tá? E aí só um detalhe aqui, um parênteses também. Eu falei autoridade construída, na verdade Deus é a autoridade direta, porque nele está toda a autoridade. Ninguém delegou essa autoridade, ele é a própria autoridade, tá? Aí nós percebemos o quê? Toda atitude de desobediência, ela se constitui, na verdade, numa queda e rebeldia. E isso, se eu não falasse para você, eu tenho certeza que você já visualizaria com as suas próprias experiências. Observe um filho desobediente, observe uma pessoa com comportamento desobediente, como essa pessoa, a queda logo acontece. Após atitudes de desobediência, você percebe que as pessoas elas se embaraçam na sua vida, elas cavam covas, elas passam por situações que elas não teriam necessidade de passar. Isso é vivência, e se eu não falasse nada da Bíblia, eu tenho certeza que você já concordaria comigo, tá? Mas quando eu trago, né, quando nós estamos sendo levados à luz da Bíblia, nós vamos entender que autoridades, elas são constituídas por Deus, né? O princípio da autoridade é um princípio de Deus e desobedecer vai realmente trazer para nossa vida uma queda, um comportamento. A rebeldia traz para nós a consequência da queda, assim como foi com Adão e Eva. A primeira lição de um servo de Deus deveria então deveria ser obedecer à autoridade, não fazendo o que parece certo aos seus próprios olhos. Com base nessa ilustração que eu dei para você, que aconteceu no Jardim do Éden, nós percebemos que a porta de entrada para o pecado, né, e para que o pecado acometesse a humanidade, foi a rebelião contra a autoridade de Deus, contra uma determinação de Deus. Então, a primeira lição de um servo de Deus realmente deveria ser a respeito de obediência à autoridade, porque nós já percebemos que de cara isso é algo que realmente contamina, traz quedas, traz erro, traz todo tipo de embaraços para a nossa vida. Então é sim muito importante nós entendermos esses princípios para que nós não venhamos incorrer no mesmo erro que Adão e Eva, que muitas outras pessoas já incorreram e hoje também permanece. Eu tenho um exemplo aqui que eu quero compartilhar com você, que é a respeito de Noé e seus filhos, que está em Gênesis 9, 20 ao 27. Eu quero ler com você, Gênesis 9, 20 ao 27.
e você vai acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá, diz assim: Sendo Noé agricultor, ele passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Queridos, esse aqui é um trecho muito legal da história de Noé. Olha só. Nesse trecho aqui da história de Noé, nós percebemos, não sei quantos já tiveram contato, essa história já havia anteriormente me chamado muita atenção, eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Aqui mostra as diferentes atitudes que os filhos de Noé tiveram diante de um problema que aconteceu. E o problema foi que Noé, um determinado dia, ali chegou, né, após o término do dilúvio, ele plantou uma vinha, ele se alegrou, e ele acabou bebendo mais vinho do que ele poderia ter bebido. Ele acabou se embriagando e ficando ali jogado, nu, né? Imagine você que a nudez nessa época era algo totalmente vergonhoso. Ver a nudez de alguém era algo totalmente vergonhoso, né? Era algo que não poderia acontecer. Então, hoje em dia, por exemplo, dependendo de cada família, né, e tem famílias e famílias, é normal uma pessoa entrou no banheiro, não tem a toalha, cadê a toalha? Não tem, a pessoa sai correndo nu, de repente pega uma toalha ou se arruma, né, uma pessoa na frente da outra, dentro da mesma família. E tem famílias que não, né, isso aí vai de família para família. Mas nessa época eu quero que você entenda a nudez como realmente algo que realmente era protegido, não era algo visto pelas pessoas, né? Nem os filhos viam a nudez do seu próprio pai, isso era algo extremamente constrangedor e vergonhoso. Um filho jamais poderia ver a nudez do pai. Estou falando desse contexto e dessa época. E a atitude aqui dos filhos de Noé em relação à autoridade mostra a maneira em que a bênção foi dada ou não para eles. Então perceba que a forma como nós nos relacionamos com esse princípio de autoridade pode trazer sobre nós bênção ou maldição. A história aqui bíblica nos conta que Noé se embriagou, ficou jogado, embriagado, totalmente desacordado, nu, né? Não sei como que ele chegou até esse estado, mas o filho dele, Cã, percebeu que isso aconteceu e ele não teve o mínimo cuidado, pudor de ver aquela situação vexatória que o pai se encontrava, como também ele ainda agravou mais o que ele fez, porque ele foi chamar os irmãos para falar o que tinha acontecido com o pai. Ele expôs o pai diante dos irmãos. Os irmãos, no entanto, Sem e Jafé, eles tiveram uma outra atitude. Eles sabedores, filhos obedientes, sabendo que não poderiam, mesmo que o pai tivesse tido um comportamento reprovável, eles não poderiam, de alguma forma, diminuir a autoridade e a importância daquele pai. Então eles têm um comportamento totalmente correto, que é o que? Eles pegam, a Bíblia fala que eles pegam uma capa, e eles de costa vão andando. Então, olha só, eles não ousam sequer olhar a nudez do pai, porque seria desrespeitoso. Eles pegam aquela capa e de costa eles vão andando e eles cobrem o pai, e eles pegam aquele pai e levam. Né? E aí quando o pai recobra suas forças, que ele descobre o que acontece, ele profere maldições sobre Cã, pelo comportamento dele, né? E ele profere bênçãos sobre Sem e Jafé. Então nós percebemos o quê? Que a reação de Cã foi qual? Prazer em ver um defeito ou fraqueza do seu pai, usando isso como desculpa para não respeitar a sua autoridade. E eu quero dizer para você hoje que a autoridade é autoridade independente dos seus defeitos. Entenda isso, isso é um princípio de Deus. Cã talvez naquele momento tenha olhado assim, é meu pai, é minha autoridade sobre a minha vida, mas peraí, tá com uma atitude errada. Pai continua sendo pai mesmo com a atitude errada, com a atitude certa ou com a atitude errada. Né? Você precisa entender que a autoridade continua sendo autoridade e respeito, sim, deve ser devotado a essa autoridade independente de qualquer coisa. A reação de Sem e Jafé foi o quê? Cobrir a nudez do pai sem desrespeitar a sua autoridade. E a consequência é que Cã foi amaldiçoado para gerar uma descendência de servos dos seus irmãos. Então, na verdade, foi uma consequência muito triste. Eu quero compartilhar com você aqui um terceiro exemplo de rebelião no Velho Testamento, que é também um exemplo muito interessante que está em Levítico, capítulo 10, versículo 1 ao 2, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão,
Tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Até o verso 2, nós vamos ler até aqui. Queridos, observe algo muito interessante nessa história, né? Você observa que a Bíblia deixa claro que Nadab e Abiú, que eles eram de uma linhagem levítica sacerdotal. Eles, quando você observa a história deles, eles eram descendentes, né? Eram filhos de Arão, que eram os levitas, e eles estavam escalados sim para ministrar diante de Deus. Mas observe que não se ministra de qualquer forma. A Bíblia deixa muito claro que eles trouxeram fogo estranho diante de Deus, porque primeiro, Deus não pediu que eles oferecessem aquele sacrifício, aquele fogo, aquela oferenda da forma como eles fizeram. Para começar, que o fogo apresentado era um fogo que estava aceso continuamente, segundo a instrução que Deus tinha dado. Eles trazem um fogo estranho, que não faz parte daquele fogo que Deus havia autorizado. E segundo, você observa que eles ministraram pela habilidade e não pela autoridade. Eles não estavam autorizados a prestar aquele serviço a Deus. Havia nessa época, assim como há hoje, cadeias de autoridade. Cada pessoa tem o seu local e tem o seu papel. Talvez eles tenham pensado, não, nós somos filhos do sacerdote, nós somos descendentes, nós somos levitas, então nós vamos fazer algo que ninguém nos pediu, algo que de repente é atribuição de outra pessoa, mas eu vou fazer. E com essa atitude, nós percebemos que, na verdade, Deus não recebeu esse tipo de adoração porque Deus vela pelas suas autoridades. Deus que institui cada coisa no seu devido lugar. Eu não estou dizendo que Deus não recebe a nossa adoração. Entenda muito bem o que eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo que cada autoridade exerce o seu papel e nós precisamos respeitar e entender cada um o nosso papel. Né? Você talvez não seja autoridade A, mas você é autoridade B. Então, dentro da sua esfera de autoridade, exerça aquilo para o qual Deus lhe chamou. Nadab e Abiú, eles tiveram um comportamento totalmente diferente. Eles ministraram pela habilidade, porque eles sabiam fazer aquilo, mas não pela autoridade, porque aquilo não era incumbência de Nadab e de Abiú. Vemos que a única oferta de oração aceitável diante de Deus é aquela oferecida debaixo de autoridade. Não dá para fazer de qualquer forma, não dá para fazer da nossa cabeça, porque eu sinto no meu coração, ou porque eu acho que é correto. Eu preciso estar alinhado com os preceitos de Deus. O contrário disso resulta em morte. A Bíblia fala que eles morreram imediatamente, eles foram consumidos pelo fogo. Então isso daqui com certeza é uma ilustração muito interessante de rebelião no Velho Testamento. Um outro exemplo aqui para nós prosseguirmos e eu quero, né, que hoje você saia daqui cheio desses exemplos, para que você possa refletir em comportamentos de obediência e o que são comportamentos de rebelião que por consequência trai maldição para a nossa vida. Isso aqui é de extrema importância, nós temos muitos exemplos na Bíblia, nós somente separamos alguns para tratar com você. Números capítulo 12, verso 1, vamos ler. Diz assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa de uma mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Moisés então clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria ela envergonhada por 7 dias? Que seja ela encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Legal? Olha esse exemplo aqui, muito curioso também, que ele é muito semelhante ao que muitas pessoas
pessoas têm um comportamento assim parecido, né, no contexto da igreja. Preste atenção. Nesse exemplo aqui, nós temos a figura de Moisés como líder e nós temos Miriam e Arão, que são irmãos de Moisés e também exercem liderança diante do povo de Israel. Só que você percebe que eles olharam para uma situação de Moisés que eles entenderam como erro, como algo negativo. Moisés tomou uma mulher cuxita, não era do povo de Israel, e eles olharam e falaram assim, Moisés tomou uma mulher cuxita, tá errado isso. Né? Um comportamento reprovável. Você lembra que isso lembra também um pouco a história de Noé, com um comportamento reprovável que Noé teve. No entanto, mesmo com comportamento reprovável, você observa que autoridades continuam sendo autoridades. E aí você observa, e é óbvio, queridos, isso, porque pare para olhar, às vezes é muito fácil nós olharmos para o outro. Mas você já parou para olhar para você que você também erra, que você também tem falhas? Será que os nossos líderes são diferentes? Né? Será que a gente não olha para os nossos erros com muita compaixão e nós olhamos para os erros dos outros com muita dureza no nosso coração? Observe isso. Né? Às vezes nós olhamos para um líder, para um pastor, para um diácono, para um missionário e pensamos assim, essa pessoa falhou nesse aspecto comigo, então eu não me submeto mais à autoridade dela. Então repense isso, porque autoridades que são levantadas por Deus, elas na verdade quando nós nos rebelamos contra elas, não é contra elas, é contra o próprio Deus. Mais tarde nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Inclusive nesse próprio exemplo, quando Miriam e Arão se levantam contra a autoridade de Moisés, utilizando uma desculpa, né, de que Moisés havia cometido uma prática errada, e eles acham que isso chancela a rebeldia deles, isso, e é um grande engano, é um engano que muitas pessoas caem. Quando eles têm essa atitude, o que acontece? O próprio Deus advoga a causa de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito manso. Deus mesmo chama Arão e chama Miriam e fala, olha, tem muitos profetas, e profetas eu falo com eles, em sonhos e visões eu me manifesto, mas Moisés é diferente. Moisés, ele tem feito tudo, ele é um filho zeloso, eu tenho me comunicado com ele, né, de uma forma diferenciada. Então Deus deixa claro, ele é uma autoridade constituída por mim. Em outras palavras, é isso que Deus está falando. Então aí Deus ainda faz uma pergunta para eles: como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés? Queridos, quem levanta a autoridade é Deus. Então hoje o que me assusta muito, né, quando eu vejo a nossa geração, e eu digo uma geração, não estou falando fora dos muros, né, da igreja, eu estou falando de pessoas que convivem, né, nesse ambiente cristão, pessoas que não temem falar de autoridade, pessoas que não respeitam a autoridade, pessoas que não se submetem à autoridade. A consequência aqui também, né, você percebe que a consequência foi morte. Miriam, ela foi acometida por lepra, ela certamente morreria, mas Moisés intercede por ela e Deus permite que ela passe 7 dias, né, com essa enfermidade terrível, mas Deus restaura a sua saúde e há arrependimento, claro, da parte de Miriam e Arão, e há, com certeza, aí uma transformação no coração deles, porque através disso eles também aprenderam, né, a não se rebelar contra a autoridade do servo de Deus, Moisés. E você observa que aqui Moisés, ele em nenhum momento defendeu a sua autoridade, isso que eu acho muito interessante nessa história. Quando nós não nos levantamos a nosso favor, o próprio Deus faz isso. Se foi Ele que nos constituiu, se foi você constituído por Deus, então não se preocupe, porque Deus advoga a sua causa, Deus é que chancela a sua autoridade. Amém? Deus é que fez isso com Moisés, por isso que nós entendemos biblicamente que quem dá autoridade é o próprio Deus. E que essa reflexão ela possa estar no nosso coração. Para que, queridos, hoje muitas pessoas elas estão vivendo um ministério infrutífero, elas estão vivendo debaixo de maldição, talvez elas não tenham percebido ainda isso, mas é porque elas se rebelam contra a autoridade, elas não respeitam, elas não entendem, né? E muitas vezes você não vai entender, mas você precisa aprender a respeitar, a amar, a orar pelas suas autoridades, a ser conduzido pelas suas autoridades. Então isso é muito importante, né? Isso é um aprendizado para nós. E agora, praticamente quase encerrando a nossa aula, eu quero dar para você um quinto exemplo, assim, que eu acho muitíssimo interessante, que é o exemplo de Corá, Datã e Abirão. Inclusive tem uma aula que nós vamos falar um pouquinho mais dessa turma aqui, mas para mim, exemplo de rebelião dos mais, assim, interessantes, né, que trouxe um aprendizado ao meu coração, de fato, foi o exemplo desse povo aqui que eu vou falar para vocês, Corá, Datã e Abirão. Em algumas bíblias o nome deles vai dar uma pequena alteração, mas basicamente é isso, tá? Conforme a tradução. Eu quero que você abra em Números 16, 1, 50. Como o texto é um pouquinho longo, eu vou só ler para você um pedaço aqui dele, tá? Nós vamos ler o início, para nós entendermos o motivo da rebelião de Corá e Datã e Abirão, e no final eu vou contar para você o que aconteceu na história.
Versículo 1, capítulo 16, verso 1. Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, filho de Eliabe, e também On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. Se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta. Toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Amém? Eu quero que depois você tire um tempo para ler esse texto. Essa é uma das histórias assim mais interessantes a respeito de rebelião, porque ela traz um pano de fundo muito interessante para nós compartilharmos e entendermos, né? Primeira coisa que nós vamos perceber que Moisés passou um bom bocado. Moisés realmente foi um homem muito manso, necessitou de fato muito da presença de Deus, porque ele estava rodeado de pessoas rebeldes, né? Ele estava governando ali como líder de um povo extremamente muito numeroso e muito rebelde também. Então imagina a quantidade de gente e mais rebeldia, a confusão que deveria dar. E aqui nós vamos perceber alguns pontos interessantes nessa história. Primeiro, que Corá pertencia aos levitas. Então era um homem, né, que tinha um sacerdócio levítico. Ele, quando exercia funções, se é um homem adulto, um líder, ele exercia funções dentro das tendas, né, do tabernáculo. Datã e Abirão, por outro lado, eram filhos de Ruben e todos eles eram pessoas de posição. Ou seja, o que eu quero dizer para você, eram liderança. As pessoas que se levantaram contra Moisés nessa situação eram pessoas que representavam os líderes do povo. E eles não somente fazem isso, mas eles manipulam aproximadamente 200 e fala aqui no nosso texto, 250 homens dos filhos de Israel, chefes de congregação. Olha só que detalhe interessante. O que o texto está nos mostrando aqui? Que eles não somente são chefes, eles manipulam, eles inspiram negativamente outros chefes de congregação, outros líderes, para se unirem nessa rebelião que eles levantaram contra Moisés, servo do Senhor. Qual foi o argumento que eles utilizaram? Esse argumento eu quero ler com vocês. Está aqui, ó. Basta, eles disseram. Pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Vamos trazer esse argumento para o nosso meio, né, para a nossa atualidade. O que eles falaram aqui? Basta. Todo mundo aqui é santo. Nós somos o povo de Deus. Vocês, né, estão no nosso meio se colocando como liderança. Por que vocês estão se colocando como liderança se todo mundo é santo? Basta com que eu mesmo vá recorrer a Deus. Basta com que eles mesmos recorram a Deus. A gente não precisa da liderança de vocês, porque o povo é santo. Olha que argumento interessante. Muitas pessoas utilizam, inclusive, esse argumento na atualidade para se levantar contra lideranças. A pessoa diz assim, não, eu oro, eu busco a Deus, eu tenho vida com Deus, eu sou santo. Por que eu preciso me submeter à liderança de A, B ou C? Entenda que a igreja é uma comunidade. E como comunidade, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de liderança espiritual. Deus institui dentro da sua igreja lideranças espirituais. Isso é muito importante e isso é bíblico. Eles se consideravam tão santos quanto Moisés, mas era a autoridade, não a santidade, o fator determinante. Entenda que a sua santidade, a minha santidade, não faz com que a autoridade perca o poder e a relevância e a importância dela. Uma coisa é eu ser santo, outra coisa é eu estar debaixo da autoridade. Uma coisa não exclui a outra. Eles queriam servir a Deus, mas rejeitar a autoridade do escolhido de Deus. Quando eu leio isso aqui para você, eu lembro de quantas pessoas têm exatamente esse comportamento no dia a dia, né? Principalmente nas igrejas. Quantas pessoas elas dizem, eu sou santo, eu busco a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não me submeto aos princípios de Deus. Como assim eu não me submeto? Porque a autoridade é princípio de Deus. Nós precisamos compreender isso também. Então, rejeitar a autoridade de Deus é rejeitar o próprio Deus. Nós vamos perceber aqui nessa história, né, que é impossível nós mantermos uma atitude para com Deus e uma outra atitude para com as autoridades delegadas por Ele. As autoridades representam o próprio Deus. A rebelião é um princípio infernal, pois eles foram jogados vivos para dentro do inferno. Eu quero ler com você agora o verso 32 e o verso 33, para nós encerrarmos a nossa aula. Essa história eu aconselho realmente você a ler, né? Olha o texto aqui, Números 16, do 1 ao 50. Os rebeldes viram apenas o deserto, mas os obedientes desfrutaram da terra prometida. Vamos ler o que aconteceu com esses homens no verso 32.
Tá, eu quero ler a partir do verso 28, tá bom? Então Moisés disse: Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procede de mim mesmo. Se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Isso aqui é Moisés falando. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra se abrir e a sua boca os engolir com tudo que eles têm, então vocês saberão, e eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Olha essa história digna de filmes de Hollywood. Ou seria o contrário? Os filmes seriam dignos de uma história dessa. Gente, essa história é uma história assim incrível, porque nos mostra o que aconteceu, inclusive uma coisa bem cinematográfica mesmo. Imagine o que aconteceu. Eles foram tentar ameaçar Moisés, como um homem muito manso, guardou seu coração. A Bíblia diz que ele orou a Deus e ele falou: voltem aqui depois, voltem aqui no dia seguinte, tragam os incensários. Vocês estão achando que vocês não precisam, né? Que vocês se bastam. Vocês são santos, vocês mesmos buscam a Deus, então não foi Deus que me colocou como autoridade sobre vocês, então tragam. Se Deus receber a vida de vocês, se Deus receber a adoração de vocês, então tudo bem. Agora, se Deus fizer uma coisa totalmente nova que Ele nunca fez, Ele abrir a terra e engolir vocês vivos, então todos saberão que foi Ele que me constituiu autoridade sobre vocês. Olha esse discurso de Moisés. E então, quando acontece que essas pessoas se apresentam diante, né, todos que estavam partidários dessa rebelião de Corá, Datã e Abirã e os que estavam ali próximos, essas pessoas estavam ali num grupo só, porque Moisés falou: se afastem quem não faz parte, porque algo vai acontecer. E quando eles vieram apresentar e Moisés traz esse discurso para eles, a Bíblia diz que imediatamente Deus abre a terra e a terra engole essas pessoas que desceram vivas ao mundo dos mortos. Queridos, eu não consigo imaginar uma cena como essa. Eu não consigo imaginar o abalo, né, o desespero de quem está ali vendo a terra abrir-se e as pessoas serem engolidas, irem sedex para o mundo dos mortos. Já pensou o que é isso? Então é algo assim, totalmente fora, né, de tudo que nós já tenhamos visto, mas foi algo que aconteceu. E por que isso aconteceu? Fruto de uma rebelião. Fruto de um discurso que muitas vezes tem sido usado hoje nos nossos dias. Ah, eu sou santo, eu oro, eu busco a Deus. E não respeito a autoridade. E é por isso que o seu ministério tem frutífero. E é por isso que essa pessoa, eu não vou falar seu, porque em nome de Jesus você não é essa pessoa. Mas é por isso que muitas pessoas não progridem no seu ministério, não avançam no seu chamado, porque tem algo que está travando. E esse algo é maldição. E a maldição, ela vem por causa da rebelião do coração do homem. Não se rebele, nem contra Deus, nem contra as autoridades de Deus, porque se rebelar contra uma autoridade de Deus é se rebelar contra o próprio Deus. Tenhamos cuidado, tenhamos zelo, né, com esses princípios. Esse é um dos princípios, a nossa classe vai falar muito sobre isso, mas existem tantos outros princípios de Deus. Esse é um deles que precisa ser aprendido pela igreja, pelas pessoas. Nós precisamos entender isso à luz da palavra. E aí nós vamos perceber, queridos, que o final deles foi realmente muito triste. Mas isso aconteceu por causa proveniente de um coração rebelde. Então eu encerro aqui o nosso capítulo 2 com essas ilustrações e eu te aguardo na aula seguinte, no capítulo 3, autoridade, projeto inegociável de Deus. E eu espero sinceramente que essas aulas, né, esses temas que nós falamos aqui, cada história dessa, né, que nós tratamos a respeito de cada ilustração de rebelião, que isso possa ficar guardado no seu coração, porque isso é vida para nós, isso é ensino para nós. Tudo que está na palavra é ensino para mim e para você, tá bom? Então te aguardo na nossa próxima aula e até daqui a pouquinho.